Olá pessoal, muita informação, muitas instruções, muitas orientações nos vídeos do evangelista Wellington Ramos, levando a você entendimento da palavra de Deus, levando a você a compreensão da vontade de Deus para a sua vida, para despertar você, ajudar você para que você não seja levado por ventos de doutrina. Eu quero ler um texto aqui que está na carta de Judas, no versículo 3 e o 4, porque Judas não tem capítulo. Versículo 3 e o 4 diz assim a palavra de Deus: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência esta carta acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos, exortar é estimular, é incitar, exortar, quer dizer isso, a batalhar pela fé que um dia vos foi dada, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Aí ele começa a dizer aqui, veja aí, estou lendo aqui para você, ele começa a dizer: homens ímpios que convertem em dissolução, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Homens ímpios que negam a Deus. O apóstolo Judas está escrevendo essa carta para advertir os irmãos, para orientar os irmãos, advertindo-os contra os ímpios e os falsos mestres dentro das igrejas. E Judas diz aos irmãos que isso já estava previsto para acontecer, porque isso já foi revelado, que no meio do povo de Deus surgiriam falsos profetas, pessoas ímpios que negariam ao Senhor, que levavam o povo à dissolução, que iam levar o povo a distanciar do Senhor, negando o Senhor por seus conceitos pessoais, suas dissoluções e suas atitudes que negam a Deus através do desejo da sua vontade. O apóstolo Judas estava advertindo aqui os irmãos sobre isso, orientando, instruindo, advertindo, convidando os irmãos para que eles fossem prudentes, para que eles estivessem atentos, para que não viessem a negar ao Senhor com a sua forma, com o seu conceito, com a sua ideia. O apóstolo Judas estava orientando os irmãos sobre isso. As cartas apostólicas, elas são cartas de advertência para o cristão ser prudente contra os falsos ensinos, falsos mestres, irmãos ímpios que se introduzem na igreja, pessoas ímpias, aliás, irmão não, pessoas ímpias que se introduzem na igreja com capa de crente, de ovelha, para desviar os que estão lá servindo ao Senhor. As cartas apostólicas são com essa finalidade. É por isso que é importante lermos a igreja do Senhor, tem que estar lendo, examinando as cartas apostólicas, porque são cartas de instruções contra falsos ensinos, contra falsas doutrinas, contra falsos mestres, que traz ensinamentos errôneos, comportamentos, conceitos, ideologia, linha de pensamento, que contraria a verdade do Evangelho e nos faz negar o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele estava ensinando, advertindo os irmãos a batalhar pela fé. Por quê? O Senhor Jesus disse: guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa, para que ninguém tomes a tua recompensa, para que ninguém tire de ti a fé que te dá a certeza dessa posição gloriosa na presença de Deus, a tua fé na palavra. O apóstolo Judas estava orientando os irmãos sobre isso, para que os irmãos não perdessem essa fé, não apostatassem da fé. E o que faz uma pessoa apostatar da fé, para você que não sabe, eu vou lhe dizer, a palavra apostatar da fé quer dizer afastar-se da fé, deixar a fé, deixar a direção do Senhor, e só deixa a direção do Senhor quem um dia estava nela. Então você tem que ter cuidado, vigiar para não deixar a direção do Senhor, para não sair dos caminhos do Senhor, para não apostatar da fé, porque tem muitas igrejas aí que já apostataram da fé, tem muitas pessoas que estão apostatando da fé por causa dos ensinos errôneos que estão sendo introduzidos dentro das igrejas chamadas de evangélicas. Então esse é o maior desafio do pregador de Deus,
de um profeta, de um apóstolo, é advertir a igreja, é orientar a igreja, chamar a igreja para a prudência, para que não sejam levadas por ventos de doutrinas, para que não vivam doutrinas de demônios, sendo guiadas por espíritos enganadores, por falsos profetas, que são homens avarentos, presunçosos, cobiçosos, gananciosos, que dominam a igreja com a sua própria autoridade, usando da simplicidade dos irmãos para se manterem fiéis e submissos a eles, e eles fazendo o que querem, levando a igreja para o anátema e comendo as gorduras das ovelhas, fazendo das ovelhas negócio, e os irmãos, por não ser prudentes, estão se deixando levar pelo engano. O Senhor Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com capa de ovelha, mas são lobos devoradores. Não tem pena da tua alma, não tem compaixão da tua alma, não tem amor pela tua alma, que eles estão preocupados com a tua presença na igreja, para te levar ao engano e desfrutar do que tu pode oferecer para eles usufruir. Porque hoje muitos são mercenários que estão atrás do dinheiro, não ama a tua alma, ama o teu dízimo, amam a tua oferta, amam a tua simplicidade, porque tu é manipulado por homens que estão na frente, levando doutrinas e heresias, para as pessoas crerem, para as pessoas viverem. Então está aqui o apóstolo Judas advertindo, meus irmãos. Ele chega a advertir aqui, na sua carta, no versículo, porque não tem capítulo, versículo 4, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam ao único Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho combatido muito contra isso dentro dos meus vídeos, porque a minha preocupação é levar instrução, advertência, chamar o povo à orientação. Igreja não é lugar de viver misticismo, de buscar bênção, vitória, campanha de prosperidade, de restituição, de gigante, de derrubar muralha. Igreja é lugar de ir para aprender a instrução da palavra, para se você se manter firme, para ter o ensino que orienta você, que faz você prudente, amadurece o teu conhecimento de Deus, para não ser levado por vento de doutrina e para não ser enganado por homens enganosos, que estão levando heresias para dentro da igreja. Igreja é lugar de ensino, e eu tenho muito levado isso, não dentro das igrejas, porque hoje eu não tenho espaço dentro das igrejas, porque os líderes das igrejas dominaram a igreja e não aceitam os profetas que têm compromisso com a palavra de Deus. O que eles querem é profetas que agradem o povo e continue a bajulação dentro das igrejas, e satisfazendo ele, dando profecia para ele, que Deus vai abençoar mais, porque nenhum desses homens aceita uma profecia, uma orientação de correção, porque eles não são humildes para aceitar a correção de Deus, porque eles se julgam soberano da igreja, onde eles fazem as pessoas submeterem a ele. Muitos pastores têm levado as pessoas a submeterem-se a ele, a ponto de negarem a palavra de Deus, aceitando o que eles determinam, ignorando a palavra. Esse é o sistema do católico romano. Esse mesmo sistema das religiões pagãs, onde as pessoas são submissas aos líderes, está dentro das igrejas evangélicas. Por isso que o apóstolo Judas está aqui advertindo os irmãos: cuidado com homens ímpios, falsos mestres dentro das igrejas, levando doutrina de heresia para vocês. Vocês têm que ser prudentes e guardar a palavra, porque Jesus nos chamou para guardar a palavra dele, seguir a palavra dele, estar submisso na palavra do Senhor. Escuta uma coisa: submisso à palavra de Deus, não ao homem. Obedecer ao pastor quando ele está te instruindo na palavra. Se uma instrução te conduz fora dos preceitos da palavra, tu tem que ser submisso mais a Deus do que aos homens. Seja vigilante. O pastor não é o soberano da igreja, o soberano é Jesus. O pastor não é o dono da igreja, ele é um servo também, com uma responsabilidade maior, que é para doutrinar a igreja, ensinar, instruir, corrigir, orientar a igreja na palavra de Deus, na palavra. Não nos seus ensinos, não na sua autoridade pessoal. Então você tem que ser submisso à palavra e analisar a palavra, não o que o pastor diz, mas o que a palavra diz, se ele está falando pela palavra. E o meu cuidado é esse: levar as pessoas à advertência, chamar as pessoas para a palavra,
Convidar as pessoas à palavra, analisarem a palavra para que estejam prudentes, estejam firmes, porque uma pessoa não está firme dentro da igreja, a pessoa só está firme se estiver na palavra. Muita gente dentro da igreja que está vivendo alicerçado na areia e não na rocha, porque não ouve a palavra de Deus e não pratica, estão ouvindo a palavra dos líderes, falsos profetas, muitos estão dentro dos púlpitos das igrejas profetizando o que o coração do povo quer ouvir, heresia, negando o Senhor, levando o povo a viver instruções erradas que levam o homem à condenação. Eu vou levar um estudo aqui para vocês que me acompanham aí no YouTube, no Face, uma instrução sobre as cartas apostólicas, qual a finalidade dela ser escrita, o que está orientando, o que ela está reprovando, qual o objetivo dessas cartas, o que é que ela nos passa, qual a importância dela para a igreja, porque a igreja não tem que se basear como regra de fé e prática dentro das orientações para Israel. A igreja tem que se basear como regra de fé e prática, como doutrina para a igreja, para ver o que é certo ou errado, dentro das cartas apostólicas, porque as cartas apostólicas foram escritas para corrigir a igreja, para proteger a igreja das falsas doutrinas, para condenar os erros doutrinários, para condenar os falsos profetas, para advertir os irmãos que sejam prudentes, para não receber ventos de doutrina, como hoje muitos estão recebendo, por não dar ouvido à palavra e nem buscar examinar as escrituras sagradas. Vou levar um ensino desse. Se você ama a palavra, gosta do ensino, da instrução da palavra, manda aí um comentário aí para mim, dizendo assim: amém, irmão, eu estarei pronto a ouvir. Mas você tem que amar a palavra. Se não amar a palavra, você não é prudente. Você está dentro de uma igreja vivendo uma loucura como as virgens loucas. Você está dentro de uma igreja com o teu alicerce na areia e não na palavra. Porque eu já disse aqui, torno a dizer, o homem não está firme porque está dentro de uma igreja. Aquele que está firme é aquele que guarda a palavra de Deus, examina ela e é prudente para andar nela. Porque você tem que estar na palavra e não dentro de igreja, religião, grupo, local, geográfico, físico, onde se reúnem os irmãos. Não é isso que te firma, é o ensino. Porque o importante não é onde tu estás, é o que tu estás sendo instruído. É o que você está recebendo. Esse é o importante. Analise isso. Não se iluda com templos, com uma congregação amigável, satisfatória que você está. Não se acomode nisso. Analise se você está sendo instruído na palavra. Analise se esse teu dirigente tem compromisso com a palavra. Analise o comportamento dele. Analise o histórico dele, do caráter dele. Analise as intenções dele dentro daquilo que ele fala e se ele está pela palavra, porque a regra de fé e prática é a palavra. Tudo tem que estar de acordo com a palavra. E eu vou estar levando para vocês uma orientação das cartas apostólicas, explicando o porquê e para quê e qual objetivo elas foram escritas, para te ajudar, meu irmão. Porque meu compromisso é com o reino de Deus. Pregar o evangelho é ensinar, é instruir, orientar aqueles que se convertem a Cristo para que formem discípulos maduros, conscientes, firmes na fé, sabendo defender-se usando a palavra de Deus. Amém? Então fica aí essa orientação do evangelista Wellington Ramos para vocês. Entra no meu canal no YouTube, se inscreva para você receber essas orientações e ser abençoado. E também na nossa página lá no Face, né? Compartilha lá os nossos vídeos, manda para outras pessoas e se interesse pela instrução da palavra de Deus, tá certo? Para não ser enganado e nem ser negócio de homens que estão aí vivendo, tendo muitos lucros, fazendo do povo negócio por meio da fé, por não serem prudentes, serem simples e ser levados por todo o vento de doutrina. Mas seja cauteloso, combata pela sua fé que um dia você recebeu na palavra, combata por ela, para não perder essa fé e não ser levado por caminhos anátemas. Amém? Evangelista Wellington Ramos, desejando a você a paz do Senhor Jesus.